Bom, olá, meus colegas cardiologistas. É um prazer estar aqui com vocês e falar especificamente do Covid e tabagismo. Parece uma coisa tão óbvia a relação de risco do cigarro com o Covid, como é para tantas outras doenças, mas existe uma manipulação de informação inacreditável no meio dessa pandemia, uma coisa preocupante, porque muitas vezes a informação é colocada no ar, as pessoas acreditam e depois ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, a ciência e a gente que é estudioso tem que estudar com muito detalhe e a fundo, porque é perigoso até a gente cair em várias armadilhas e elas estão pelo caminho. Então, para falar de Covid-19, eu trouxe algumas evidências que até então eram assim, irrefutáveis, né? O impacto do tabagismo na história e a severidade do Covid, foram feitos vários estudos na China, né? Basicamente, o grande banco de dados até então era da China, e esse autor, o Zhao, encontrou uma referência, assim, muito significativa, ou seja, ele percebia que os pacientes com fumantes, eles internavam e tinham maior gravidade, tanto o risco de intubação chegava a ser o dobro, como também o risco de mortalidade maior. Isso tanto sem fumantes com DPOC e sem DPOC. Quando o DPOC estava associado, claro que isso era agravado ainda mais. Outro estudo também comprovando essa meta-análise aqui, comprovando a mesma coisa, mostrando que os fumantes tinham um risco maior de intubação e também um risco de mortalidade. Ou seja, muito comprovado. Então, várias meta-análises estudando cada vez grupos maiores, mostrando isso. Até que, então, veio aí a surpresa, né? Um trabalho inglês, um trabalho francês, inicialmente, questionando, e olha que interessante, de onde ele surgiu, quando que começou a falar? Que a frequência, a prevalência de tabagismo em fumantes com Covid era baixa. Se você pegasse a prevalência do tabagismo na população, então, você tinha populações com 15%, 10%, 20%, como na China até tem populações com 45% de tabagismo na população masculina. Então, foram avaliar que os fumantes, quem internava, a prevalência do tabagismo na internação por Covid era menor que a população, na população geral. Então, claro que a explicação, ninguém vai olhar a prevalência disso para avaliar se isso tem uma relação de casualidade ou não. Mas o fato é que isso veio à tona e começou a ser explorado de uma forma muito intensa. E os meios de comunicação, a mídia, chegou até aqui no Brasil, chegaram absurdamente a dizer que cigarro protegia. Bastante diferente das evidências que mostravam claramente que quando o paciente tinha tabagismo e internava, o desfecho dele era desfavorável. Enfim, e aí começou-se toda uma tentativa de encontrar explicações para justificar a possível proteção entre você ser fumante e ter uma menor efetividade. E isso seguiu adiante. Esse Constantino Farsalinos é o que mais publica, vocês colocam o nome dele, esse indivíduo também está associado com pesquisas com cigarro eletrônico, com outras novas formas de cigarro aquecido, ele é um dos precursores, um dos indivíduos que defende a ideia da redução de danos com esses novos dispositivos, seja cigarro eletrônico ou cigarro aquecido, mas enfim, o fato é que aqui já se criou toda uma tentativa de ter um embasamento, olha que coisa, um embasamento teórico, né, para explicar essa possível justificativa de prevalências distintas, sendo que, para nós que trabalhamos com isso, fica muito evidente como a doença, quem que interna mais? São os pacientes mais velhos, a idade tem um fator muito relacionado com a internação, ou seja, e nós sabemos que a curva de prevalência de tabagismo chegou depois dos 60 anos, ela cai, por quê? Os fumantes morrem, ou sobrevive quem não fuma, então, naturalmente, a prevalência de tabagismo é mais baixa em populações com mais idade, então, obviamente, isso reflete a diferença de prevalência, na verdade, uma condição relacionada sistematicamente com a idade, mas enfim, e aqui veio teorias e teorias e teorias, olha que interessante, esse é um estudo da base de dados do sistema de saúde da Inglaterra, uma avaliação de mais de 18 milhões, e esse estudo é interessante, porque aqui, quando você só está corrigindo por idade, e fator idade e sexo, o que você vê? O risco maior, você quer o risco de mortalidade. Então, ele coloca aqui que a razão de chance é de 1,25, com intervalo de confiança de 1,2, 1,4, em fumantes ativos,
pouco semelhante com o dado que o chinês já tinha produzido nas meta-análises dele, que eu, como mencionei anteriormente, e que aqui também, o ex-fumante, especificamente esse, tem a ver com o DPOC, também um risco maior, e aí o que eles fizeram? Corrigiram por todas as variáveis, e olha o que acontece, o risco do tabagismo passa a ser negativo. Então, uma coisa assim, uma manipulação de dados absurda. Isso ganha adeptos, claro, porque existe todo um interesse, do mesmo jeito que a condição econômica está ruim para vários setores, no tabagismo isso não é diferente. As pessoas estão motivadas a parar, cada vez mais eu recebo pacientes que, em função da pandemia, têm um desejo de parar, e essa motivação acaba ajudando no tratamento, na cessação, claro que uma vez eles tratados adequadamente. Então, isso com certeza tem uma questão de interesses aí por trás disso, mas que a gente está aqui para esclarecer. Então, basicamente, os defensores da questão de que o cigarro poderia ter um fator de proteção, eles basicamente vão buscar no sistema renina-angiotensina essa relação protetiva. E aí vem a história que, o receptor AC2 é o receptor onde o coronavírus usa para poder invadir a célula. Perfeito. Isso que é uma coisa bem conhecida, e todos também sabem que os indivíduos que fumam têm o sistema renina-angiotensina alterado, e com certeza a expressão do AC2 no endotélio, que é aí que vem o pulo do gato, com certeza ela é menor. Então, esse indivíduo, e aí vem toda uma teoria que eles colocam para defender isso. Então, de fato, quando você tem aqui, você tem upregulação pela nicotina e downregulação pela nicotina. Então, a gente sabe que os pacientes tabagistas têm sistema renina-angiotensina alterado, por isso maior pressão arterial, maior frequência cardíaca e risco até de hipertensão maligna associada ao tabagismo, e uma menor expressão do AC2. Por aqui, parecia razoável. E aí, eis que surge, aí sim, as informações importantes. Também, já no início de março, várias publicações colocando que o tabagismo aumenta a expressão do AC2, do AC2, mas aonde? No epitélio respiratório, no endotélio, no epitélio respiratório, da árvore respiratória. E trabalhos muito bem feitos com imunohistoquímica. Então, esse aqui é um indivíduo controle não fumante, e aqui você tem um indivíduo fumante, onde você vai ter maior quantidade desses receptores, e no indivíduo com DPOC, que essa expressão ainda é maior. Então, os estudos começaram, ou seja, a evidência era que fumantes têm expressão de AC2 no epitélio respiratório maior que indivíduos que não fumam. E isso explicaria, então, maior infectividade, maior carga viral e, consequentemente, riscos, né? Sem contar que existem outras coisas associadas ao tabagismo que não é só relacionada ao AC2, a própria questão inflamatória, que depois a gente vai conversar. E mais um outro trabalho, esse aqui muito interessante também, onde ele observa também basicamente a mesma coisa, que você tem uma expressão de AC2 no epitélio respiratório dos fumantes, né? Aqui, com e sem DPOC, não fumante, fumante e ex-fumante e fumante, onde você também tem uma relação maior, ou seja, fumantes e portadores de DPOC aumenta a expressão de AC2, que é onde o vírus é receptado. Então, mais uma evidência bem contundente de análise dessa condição de AC2 aumentado no epitélio das vias aéreas, nada a ver com o AC2 do endotélio, né? Receptor de nicotina a gente tem pelo corpo inteiro, e cada setor, isso é expresso de uma forma diferente. Então, tem hora que isso aumenta ou diminui, dependente do lugar que é e que função está exercendo. Então, no epitélio respiratório, a gente tem a expressão em fumantes aumentada do AC2, que acoplaria, facilitaria a entrada do COVID. Agora, esse trabalho é o mais interessante e explica muita coisa. Inclusive explica, talvez, por que a gente, no cardiologista, nós ficamos apavorados com a possibilidade, porque, assim como a nicotina, o uso no caso, a nicotina diminui a expressão do AC2 do endotélio, né? São lugares diferentes. No endotélio, o AC2 pela nicotina é diminuído, assim como o AC2 é diminuído pelo uso da inibidor da enzima conversora, então, aumentado, quero dizer, o que seria uma condição favorável ao vírus. E não se vê essa relação de mortalidade, muito pelo contrário, os pacientes que têm a hipertensão bem tratada, e usam até de inibidor da enzima de conversão, eles não apresentam mortalidade. Por quê? Porque são setores diferentes, nós estamos falando de locais diferentes de onde tem o AC2. No endotélio é uma situação,
e no epitélio respiratório, que é essa condição, sim, de gravidade, e que o sistema renina-angiotensina não tem nenhuma relação, muito pelo contrário. O que modula essa expressão do AC2 no epitélio respiratório é a própria presença da nicotina, e aí sim, relacionada a um outro receptor, no caso, a gente teria uma relação com alfa-7, um receptor de acetilcolina alfa-7, onde a modulação dessa expressão do receptor alfa-7 aumentaria a expressão do AC2. Então, essa correlação, então, para a cardiologia é um alívio de saber que esse link não é sustentado pelo sistema renina-angiotensina, e sim, ele tem uma relação direta com a própria nicotina, no caso, quanto maior a nicotina, maior a expressão desse alfa-7, e essa expressão do alfa-7 modularia a expressão do AC2, e aí toda essa explicação fica bastante fundamentada, e de fato, quando você vai, de novo, avaliar o que de fato acontece na vida real, com os dados consistentes de internação e desfecho, você encontra a relação causal, ou seja, maior mortalidade naqueles pacientes que fumam. E ainda outro efeito, como eu mencionei, como eu falei, existe alfa-7 esparramado no corpo inteiro. Então, em outros locais, o alfa-7 pode até ser inibido em fumantes, e principalmente quando ele está relacionado ao macrófago, você teria, principalmente um macrófago que sai do baço, você teria uma influência negativa da nicotina nesse setor. E a gente sabe que e isso tem a ver com aquela tempestade citoquímica que também faz parte do processo da doença, ou seja, os indivíduos fumantes têm uma ação inflamatória, como a gente já sabe, o cigarro é um fator potencialmente inflamatório, quer seja por inibir a produção de óxido nítrico, como outros elementos, como aumento de radicais livres, mas existe uma função também relacionada ao macrófago, onde você teria, então, uma ação, uma inibição, indivíduos com resposta inflamatória, como doenças que a gente sabe, retocolite ulcerativa, artrite reumatoide, doença de Crohn, quem é fumante tem um desfecho pior. Então, a questão da inflamação, fora da infectividade, que a gente já mostrou que a infectividade é maior em fumantes, tem uma questão da própria tempestade inflamatória ainda sofrer influência negativa pelo fato do indivíduo ser fumante, aí com uma outra ação em alfa-7, na medida que você tenha, nessa situação, uma regulação do sistema imunológico por uma resposta inflamatória mais grave. Então, são coisas que se somam, o conhecimento comprova isso, e desse estudo do Lancet, agora também está sendo bastante criticado em relação à metodologia para conclusão da hidroxicloroquina e cloroquina, mas o que para mim me interessa aqui é bastante interessante, eu quero mostrar para vocês, porque é uma casuística com mais de 98 mil pacientes. O que a gente percebe? Aqui tem tudo pontuado, as condições de idade, sexo, raça, doença coronariana, os fatores de risco. Então, aqui a gente tem aqui, sabidamente, as situações que estão associadas ao maior risco, e aqui o tabagismo está presente, como o DPOC também, né, aqui com uma razão de chance também semelhante a dos estudos anteriores, em 1,2 a 1, quase 4, então essa relação também está estabelecida, mostrando que a condição de risco, ela existe. E então, o que a gente pode concluir que fumar protege da infecção? Obviamente não, embora tivessem tentado a toda custo relacionar prevalência, menor prevalência com proteção, isso realmente não tem nenhuma sustentação. E adiante, se o desfecho, intubação e morte, tem relação com o tabagismo, que a gente pode dizer que tem, e eu acho que a vida real, a gente, na nossa experiência clínica, aprende muita coisa. Então, que a vida real, e foi um vídeo que eu recebi logo no início da pandemia, e eu acho interessante, porque aqui é a vida real, e a gente vai ter um depoimento de quem passou por isso. Anyone... If anyone is thinking of taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. They've had to sew that into my artery. I've got cannula, another cannula,
and a catheter. I'm actually 10 times better right now than what I was before. I don't even know. I've lost count of the days. If anyone still smokes, put the cigarettes down, because I'm telling you now, you need your fucking lungs. And please, none of you take any chances. I mean it. Então é isso, pessoal. Queria agradecer e espero ter contribuído. Um abraço.